Vamos dar continuidade, então, à nossa discussão sobre a API Collection em Java. Nós ainda vamos discutir agora uma classe utilitária chamada Collections, que fornece um conjunto de métodos estáticos que facilitam bastante a vida do desenvolvedor no momento que ele precisar manipular coleções. E vamos também discutir sobre duas interfaces importantes, que são chamadas Comparable e Comparator. E são interfaces que nós normalmente implementamos quando nós queremos ordenar as nossas coleções em uma ordem diferente daquela definida por ordem natural. Lembrando que a ordenação natural, quando eu tenho elementos, por exemplo, do tipo inteiro, o valor 2 é menor que o 5 é menor que o 10. E quando eu tenho valores do tipo string, a letra A é menor que a letra Z, a letra X é menor que a letra Y, a letra C é menor que a letra e assim sucessivamente. Então vamos começar a trabalhar agora em como customizar os nossos algoritmos de ordenação com base no critério que você estabeleça, não apenas o critério de ordenação natural. Então vamos começar pela interface Comparable. Eu trouxe aqui para vocês uma classe chamada Employee, empregado. A primeira coisa que vocês vão observar nessa classe que eu trouxe é que na linha 3 eu implemento a interface Comparable. E observe que a interface Comparable ela é genérica, eu posso parametrizar qualquer tipo. Se eu não parametrizo, eu falo que é um comparable de object. Lembrando que object é superclasse de qualquer classe em Java. Mas normalmente não é uma boa ideia, porque object é muito genérico. Quando eu parametrizo, eu identifico exatamente qual que é aquele tipo que eu quero parametrizar para a minha coleção, ou no meu caso, para a minha interface comparable. Em outras palavras, eu quero dizer que eu quero comparar empregados com outros empregados. Basicamente, essa que é a minha ideia. A interface Comparable, ela prescreve apenas um método, que é o método compareTo. Se eu não usei generics, esse método compareTo recebe como argumento um object. Mas aí você tem aquela desvantagem que a gente está comentando. Se é object, é muito genérico. Aí eu tenho que testar qual que é realmente o tipo daquele objeto, fazer o casting para o objeto em particular, para recuperar as funcionalidades do meu objeto. Aí sim fazer as comparações para poder fazer a ordenação da maneira que o meu negócio demanda. Mas não é recomendado você trabalhar com object. É recomendado que você parametrize a sua interface comparable com o tipo específico que você queira ordenar, porque dessa forma você elimina casting e evita possíveis erros em tempo de execução. Então, como eu parametrizei o meu comparable com employee, com empregado, o meu argumento aqui vai ser empregado. Então, qual que é a ideia? Eu quero comparar dois empregados. Eu vou ter um empregado A e um empregado B. Aí eu chamaria coisa do tipo A.compare to B. Eu estou comparando o empregado A com B. Então, o B seria passado como argumento para comparar com A, que é a referência com que eu chamei o método compare to. A compare to B. Ou A compare to B, se você preferir em inglês. Observe que na linha 16 eu apenas estou fazendo um teste para ficar mais seguro, para ver se eu não estou comparando nada com nulo. Né? Se eu chamei A compare to B, eu quero verificar se esse B não é nulo. Né? Primeiro teste para evitar possíveis erros de null pointer exception. Mas vamos supor então que eu tenha passado realmente o empregado para comparar. Nesse meu caso, eu defino agora qual que é o algoritmo. Esse algoritmo aqui vocês que vão determinar, da forma que vocês quiserem. Observe que o compare to, ele retorna um int. Qual que é a ideia? Eu quero comparar A com B. Se esse método retornar negativo, quer dizer que A vem antes de B. Se o método retornar positivo, quer dizer que A vem depois de B. Se retornar zero, quer dizer que estão na mesma ordem. Basicamente, essa é a ideia. Então, o que eu estou tentando fazer aqui? Observe que eu defini para cada empregado um ID. Então, no meu caso aqui, eu vou tentar ordenar empregados pelo ID, que é um tipo inteiro. Né? No sentido que empregado com ID 1 vai vir antes numa coleção do que empregado com ID 2, antes que empregado com ID 3, e assim sucessivamente. Então, qual que é a ideia? Eu quero comparar dois empregados. Eu comparo o ID do empregado, o qual eu chamei esse método, seria o A, né? A compare to B. O ID do empregado A é menor que o ID do empregado B? Se isso acontecer, eu retorno menos 1. Quero dizer que A vem antes de B. Caso contrário,
se o ID do empregado A é maior que o ID do empregado B, quer dizer que A vem depois de B. Então, eu retorno um número positivo. Caso contrário, eu retorno zero. Basicamente, essa é a minha ideia do meu algoritmo. Se a minha referência for nula, eu estou retornando zero aqui como um padrão. Mas aí é de acordo com a lógica que vocês quiserem estabelecer para isso. Pronto. É só isso que vocês precisam fazer para comparar agora dois empregados com base, no meu caso, no ID. Mas observe que eu poderia usar qualquer algoritmo, né? Eu poderia ter alguma outra variável de instância aqui, comparar, por exemplo, empregado por data de nascimento. Se eu tivesse uma variável do tipo data de nascimento, eu poderia fazer algo do tipo. E observe que eu criei uma classe chamada Employees List, uma lista de empregados, só para podermos testar essa nossa ordenação. Então vamos lá. Criei 4 empregados aqui, passei como argumento o ID de cada um, 5261. Criei uma lista de empregados com coleção, vocês já sabem, array list, né? E adicionei dentro do meu array list os meus 4 empregados, empregado 1, 2, 3 e 4. E vou exibir na linha 20 a lista não ordenada desses empregados. Eu não ordenei, então vou exibir essa lista não ordenada. Na sequência, eu vou chamar um método chamado sort. É um método estático da classe collections, que é uma classe utilitária dentro da API, que permite fazer o que o próprio nome indica, ordenar. Então, quando eu der collections.sort employees, eu vou ordenar a minha coleção de empregados. Qual o critério que vai ser usado? Vai ser ordenado com base no meu critério definido no método compareTo, que foi sobrescrito a partir da interface comparable. Essa aqui é a minha ideia. Então, eu vou teoricamente exibir uma lista não ordenada inicialmente, vai aparecer 5261. Eu vou ordenar, depois que eu ordenar, como estou ordenando por ID, vai ter que aparecer 1256. Vamos só executar para vocês verem isso aí. Então, o não ordenado, vou minimizar para comparar com o código, o não ordenado, conforme vocês podem ver, sai primeiro o ID 5, 2, 6 e 1, que é justamente na ordem que eu coloquei, 5, 2, 6 e 1. Só que na linha 22 eu ordeno. E depois que eu ordeno, eu exibo novamente. Observe que agora, quando eu exibir, aparece 1, 2, 5, 6. Ou seja, ordenou os empregados dentro da minha coleção com base no ID. Como que eu fiz isso? Implementei a interface comparable. Então, vocês devem ter percebido que é muito fácil usar a interface comparable, né? Basta você subscrever o compareTo e retornar um número negativo, positivo ou zero, dependendo se vem antes, depois ou na mesma posição que um determinado elemento. Só que a pergunta que pode ficar é: existe uma maneira de eu ordenar por mais de uma forma? Às vezes eu quero ordenar por nome, também ordenar por sobrenome, ordenar por ID. Como que eu faria? Porque olha só, se vocês forem pensar, vocês implementaram comparable. Aí eu tenho que sobrescrever um método. Só que aí aqui eu tenho uma forma só. Eu só retorno um int, né? Eu tenho que descobrir qual que é essa forma que eu quero aqui para poder implementar. Outra desvantagem disso aqui, então, é que eu só tenho uma forma de comparar. E outra desvantagem é que eu tenho que ter acesso à classe com o código-fonte que eu quero ordenar. No meu caso aqui, eu tenho que ter acesso à classe employee e tem que incluir que ela implementa comparable. Eu tenho que incluir isso aqui na classe. Eu vou mostrar talvez uma alternativa para vocês que é mais vantajoso, é mais flexível. Por quê? Primeiro que você não precisa manipular diretamente o código-fonte da classe. Você trabalha externamente com outras classes. E talvez a outra vantagem, que essa outra maneira permite eu ter mais de uma estratégia de ordenação, não apenas aquela definida no compareTo. Para esse exemplo, nós vamos falar da interface comparator. Então, vamos sair do comparable para comparator agora. E eu trouxe para vocês uma classe para a gente brincar. Eu tenho a classe DVD. Um DVD tem o título do filme, tem o diretor do filme, tem o gênero. Nas linhas 8 a 12 eu estou fazendo uma sobrecarga de construtores, definindo um construtor que recebe como argumento 3 parâmetros.
Na verdade, não é sobrecarga, porque quando eu escrevi isso aqui, eu perdi o construtor default, né? Então é o único construtor que eu tenho na minha classe agora. Tem os métodos get e set, e sobrescrevi um método string, apenas para retornar uma representação em string desse meu objeto na heap. Mas observe que DVD não herda de nada, nem implementa interface nenhuma. É uma classe simples, é um POJO, Plain Old Java Object. Mas vamos supor que a minha aplicação precise de alguma forma ordenar DVDs. Como que eu faço? Eu tenho que implementar uma outra interface, que não é a comparable, é chamada comparator. Só que eu não preciso ir na própria classe e implementar essa interface. Como que funciona? Eu crio comparações específicas que eu quero de acordo com o meu negócio em classes separadas. Vamos supor que eu quero ordenar por título. Aí eu criei uma classe chamada Title Ordering, ordenação por título. O que eu tenho que fazer? Essa classe que ordena por título, eu falo que ela implementa uma outra interface, não é comparable agora é comparator, que também é parametrizável com os generics. O que eu estou dizendo? Eu quero comparar DVDs por título. Basicamente isso que eu estou dizendo aqui. Da mesma forma que a interface comparable só me fornece um método, que é o compareTo, a interface comparator também fornece um método só, que é o método compare. A diferença é que o método compare eu passo os dois objetos que eu quero comparar. No meu caso, um DVD1 e um DVD2. Aí a lógica fica extremamente simples, né? Como que eu quero comparar DVD1 com DVD2? Aí depende de como que você quer fazer a sua regra de negócio. Lógico, uma boa dica é primeiro testar se esses valores não são nulos, né? Eu não quero testar com nulo. Mas vamos supor que eles não sejam nulos. Aí eu caio na linha 10. Como que eu faço a comparação? Repare que como o título de um DVD ele é string, o título é string, a classe string já implementa o método compareTo, lá do comparable. Então a gente pode reaproveitar esse fato, né? Então dentro aqui do meu código, eu chamo dvd1.getTitle, é uma string. Essa string tem o método compareTo, ela implementa pra gente. Não preciso, por isso que eu tenho ordenação natural, né? Já é implementado o compareTo. Então eu estou comparando o título do DVD1 com o título do DVD2. Lembrando que um compareTo retorna um número. Se esse número for negativo, DVD1 vem antes do DVD2. Se o número for positivo, DVD1 vem depois de DVD2. Então, basicamente, que essa é a ideia. Então, o valor retornado pelo método compare é o mesmo valor retornado, é a mesma lógica do método compareTo. Negativo vem antes, positivo depois. Aqui, então, eu tenho ordenação por título. Mas olha que legal, se eu trabalho dessa forma, separado da minha classe DVD, ou seja, a ordenação não está na classe DVD, está fora, eu posso criar outro tipo de ordenações. Vamos ordenar por gênero. Como que eu ordeno por gênero? Mesma receita. Eu implemento comparator e parametrizo com generics. A partir desse momento, se eu estou implementando comparator, eu tenho que sobrescrever o método compare, que vai receber dois objetos. Eu quero comparar o objeto DVD1 com o objeto DVD2. E o que eu vou fazer? Como agora não é com título, é com gênero, eu vou dar dvd1.getGênero compare o dvd2.getGênero. Também aproveitando do fato que o gênero é uma string, e string já tem implementado o método compareTo. Então agora eu tenho duas formas de ordenar DVDs, por gênero e comparator. Mas como que eu caso a classe DVD com essas duas classes aqui? Porque observe que DVD agora não implementa nada, né? Ela é uma classe isolada. Para mostrar isso, eu criei aqui essa comparator test. Olha como que vai ficar fácil. Então nas linhas 9, nas linhas 10 e linha 12, eu criei 3 DVDs. O Iluminado, Encontros e Desencontros e Parasita. 3 filmes que eu gosto bastante. Tá, coloquei quais são os diretores e quais são os gêneros, né? Tem os DVDs. Na linha 15 eu criei uma lista para armazenar esses DVDs, coloquei dentro de um array list. E das linhas 17 a linhas 20 eu adicionei os 3 DVDs na minha coleção, dentro da minha lista. Como que funciona? Observe então que eu tenho agora as classes que ordena por gênero e ordena por título.
Na linha 22, eu instanciei o objeto da classe que ordena por gênero. A única diferença agora é que quando eu vou chamar o método sort para ordenar dentro de uma coleção, eu coloco a minha coleção e coloco qual que é o critério de ordenação como segundo argumento. No meu caso aqui, ordenando por gênero. E na linha 25, depois eu exibo a minha coleção. Como eu estou ordenando por gênero, quando eu for exibir essa coleção, então o gênero, a primeira letra aqui é HRC, HRT. Então vai ter que sair justamente nessa ordem, né? Filmes de terror, de romance e de suspense. Nas linhas 28, eu instanciei um objeto do tipo ordenação por título. E mandei ordenar de novo a minha coleção, só que agora passando esse tipo de ordenação. E no final imprimir. Aqui vai ter que ter uma saída diferente, porque aqui eu estou ordenando por título e não mais por gênero. Se eu estou ordenando por título, o primeiro título é com T, o segundo é com L, com P. Então vai ter que sair Lost in Translation primeiro, depois Parasita e depois The Shining. Essa que vai ter que ser a ordem. Então, mostrando que eu consigo ordenar DVDs de mais de uma forma. Como? Usando comparator. Criando as classes que implementam comparator. E passando a instância de comparator que eu quero utilizar para o método sort, que é um método estático que é sobrecarregado dentro da classe collections. Então, vamos só executar. Então, minha primeira coleção terminou aqui, né? Só lembrando aqui, a primeira coleção eu estou ordenando por gênero. Se eu estou ordenando por gênero, a primeira coleção, vamos verificar. Gênero, primeiro saiu o H, depois o R e depois o T. Ordenou certinho. Aí na sequência, eu mandei ordenar por título. E ordenando por título, a minha segunda coleção, eu exibi ela aqui, saiu primeiro o L, que é o Lost Encontros e Desencontros, depois saiu o Parasita, que é o P, e depois o Thriller, o The Shining, que é o T. Então, L vem antes de P, que vem antes de T. Então, está funcionando. Então, observe que eu tenho um mecanismo muito mais poderoso, porque agora eu consigo fazer comparação do jeito que, teoricamente, eu quiser. Basta, para cada tipo de ordenação possível que eu queira na minha aplicação, eu criar uma classe que implementa comparator, subscrevendo o método compare, recebendo dois argumentos e retornando um valor negativo ou um valor positivo, caso venha antes ou depois na minha coleção. Então é melhor do que trabalhar com comparable, porque como a gente viu no comparable aqui, eu tenho a desvantagem de ter que pegar a minha classe que eu quero ordenar e dentro dela eu colocar uma implementação dessa minha interface, fazendo com que eu só tenha uma maneira de ordenar. Se eu separo numa classe separada que implementa comparator, eu consigo resolver esse problema. O que faltou discutir com vocês agora é que existe uma classe utilitária na linguagem chamada collections, com S no final. O que é que essa classe faz? Ela fornece uma série de métodos estáticos para que a gente possa, de maneira mais produtiva e mais fácil, lidar com coleções. A gente acabou de ver um método dessa classe, o método sorts, que, como o nome já diz, ordena os elementos de uma coleção. Então, de maneira rápida aqui, imagina que eu tenho uma lista de inteiros, uma coleção, um array list, 7386. Se eu exibir essa lista antes de ordenar, vai sair 7386, array list, ordem de inserção. Mas na linha 21 eu estou ordenando. Repare que eu estou usando o método estático sorts, presente dentro da minha classe collections. Eu estou ordenando de maneira ascendente. Então, depois da linha 21, se eu mandar exibir na linha 23 meu array, vai ter que exibir em ordem. No meu caso, vai ter que sair 3, 6, 7 e 8. Olha que legal. O método sort também possui sobrecarga, no sentido que eu posso passar. Esse método chama reverse order. Basicamente, qual que é a ideia? Ordenar de maneira descendente. O que eu estou dizendo? Ordene a minha coleção utilizando ordem descendente. Na hora que eu for mandar exibir, vai ter que exibir em ordem descendente. Vai ter que exibir 8, 7, 6 e 3. Então, vamos lá. Então, antes de ordenar, 7, 3, 8, 6. Ordenei ascendente,
3, 6, 7, 8. Ordenei descendente 8, 7, 6, 3. Só conferir. Antes de ordenar, 7, 3, 8, 6. Ordenação ascendente, 3, 6, 7, 8. E descendente, 8, 7, 6, 3. Já está funcionando. Vocês conseguem já ordenar suas coleções sem precisar implementar os algoritmos de ordenação, né? Já está pronto na API da linguagem. Um outro exemplo aqui, então tem vários métodos estáticos que vocês podem utilizar da classe Collections. Só mais um exemplo. Não, vou apresentar mais uns dois, né? Então, criei minha coleção, adicionei os elementos. Se eu exibo a minha coleção antes de fazer qualquer operação com ela, vai exibir na ordem que eu inseri. Mas repare que eu tenho o método Shuffle, que é o método embaralhar. Então, o que o método Shuffle vai fazer? Vai embaralhar a posição dos elementos dentro da minha coleção. Imagina que eu estou fazendo um jogo de cartas, né? Programando isso. Eu tenho o método Shuffle, que permite embaralhar o meu maço do baralho, né? Depois eu exibo, após eu fazer o embaralhamento, eu exibo a nova ordem da minha coleção. Depois embaralho de novo, para mostrar que vai mudar os elementos. Então, inicialmente eu tenho 7, 3, 8, 6. Eu vou embaralhar, vai aparecer uma outra ordem. Vou embaralhar de novo, vai aparecer uma outra ordem. Só executar. Então, antes de embaralhar, 7, 3, 8, 6. Após embaralhar, ué, saiu tudo 7, 3, 8, 6? Então não embaralhou, né? Vamos só verificar aqui. Estou dando shuffle. Deixa eu só executar de novo. Ah, agora embaralhou. Aleatório, né? 7, 3, 8, 6. Eu fiz um shuffle, um embaralhamento aqui. Repare que o 6 foi trocado com 3. Depois virou 7, 6, 3, 8. Embaralhou de novo. Tá? Agora o 3 com o 8 saíram diferentes. Esse é o método shuffle. Eu tenho o método fill também, que, como o nome já diz, preenche alguma coisa. Eu acabei de criar uma coleção. Eu posso, se eu não tenho os elementos da coleção, e vamos supor que a minha coleção inicialmente todos os elementos sejam de determinado valor, eu posso usar o método fill para preencher a coleção com todos esses valores. Em vez de eu fazer um laço percorrendo toda a minha coleção e jogando valor pré-determinado para os elementos, eu posso fazer com o método fill. Qual que é a ideia então? Tem a mesma coleção aqui, exibo ela sem fazer nenhuma operação, do jeito que ela foi inserida, 7386. Eu vou mostrar o fio, mas repare que eu tenho outros métodos interessantes também. Olha que legal. Eu tenho um método que chama min. Acho que o nome já diz, né? Retorna o menor valor dentro da minha coleção. No meu caso aqui, 7386 vai retornar 3. E tem o max, que conforme o nome já diz, retorna o maior elemento dentro da sua coleção. No meu caso aqui vai ser o 8. E tem o método fill. O que o método fill faz? Preenche a coleção com um determinado valor. Então, a minha coleção que estava com o valor 7386 não mais vai possuir esses valores. Depois, a linha 27 vai possuir apenas o valor 2 para todos os 4 elementos da minha coleção. Então, a minha lista, inicialmente, do jeito que foi definida, o menor elemento é o 3, vocês podem conferir que ele é o menor. O maior é o 8, usei o método max para poder retornar maior. E depois que eu preenchi um elemento com 2, todas as posições, a minha coleção com o número 2, todos os elementos da minha coleção ficaram com esse valor. Esses são os métodos fill, max e min. Eu vou até refatorar isso aqui, vou mudar esse nome aqui. Então é collections fill, max e min. Só para representar exatamente o que ele faz, né? Pronto. E por último aqui, eu trouxe o exemplo de uma busca binária. Também tem implementado. Lembrando que busca binária funciona quando a minha coleção já está ordenada, né, pessoal? Então, de novo, eu tenho a mesma coleção, exibo o conteúdo dela, da mesma forma, e ordeno. Se eu ordenei, ficou 3, 6, 7, 8. E no final aqui, eu estou exibindo a minha lista ordenada. Deixa eu comentar aqui, só para a gente ver a saída, só para vocês verem que a lista está sendo ordenada. Vou dar um Ctrl S aqui.
Observe que ordenou minha lista. Era 7386, virou 3678, está ordenado. Mas agora vamos fazer uma busca binária, né? Verificar a posição dos meus elementos dentro da coleção. Vamos começar com o primeiro aqui, ó. Qual que é o índice do elemento 3? Como que eu faço isso, né? Eu dou um binary search, é um método estático da classe collection, busca binária, eu passo a minha coleção e o elemento que eu quero encontrar. Vamos lá. O 3, depois de ordenado, é 3, 6, 7, 8, né? O 3 vai ser na posição 0, né? Se eu não fiz nada errado aqui, deixa eu só salvar e executar para vocês. Fazendo de cabeça, né? Mas acho que é isso, né? Posição 0, exatamente. Vamos olhar o outro. Aonde que está o elemento 5 dentro da minha coleção? E o 5 não tem. Eu gostaria que vocês pensassem, né? Repare que quando eu busquei o 3 que tem, ele me deu a posição do elemento da coleção, 0. E quando o elemento não está na coleção, qual que é o valor que é retornado? No meu caso aqui, deixa eu pensar. 3, 6, 7. Tá. Para mim, isso aqui vai dar menos 2. Fizeram o algoritmo aí? Vamos ver. Se eu não tô... Menos 2. Acertei. Tá. Vamos pro próximo. Daqui a pouco eu dou a resposta para vocês irem pensando, né? Onde está o elemento 8 dentro da minha coleção? Lembrando que ela está ordenada. Então, o elemento 8 está na posição 3, né? Posição 0, o elemento 3, a posição 1, o elemento 6, a posição 2, o elemento 7 e a posição 3, o elemento 8. Então, é bem provável que esse aqui saia 8. Né? 3, né? Qual posição que está, né? Posição 3, exatamente. E por último aqui, aonde que está o elemento 1 dentro da minha coleção? Em qual índice que ele está? Ó, a minha coleção não tem 1. Também não tem. Então eu estou dizendo que isso aqui vai dar menos 1, na minha opinião. Deixa eu verificar se eu não fiz nada errado. Menos 1. Acertei de novo. Bom, aí você pergunta, mas como que você sabe que quando não encontra, qual que é esse número que está sendo retornado? Tá, é porque o algoritmo é simples, ele funciona da seguinte forma. O número retornado quando o elemento não está na coleção é o número aonde ele seria inserido caso esse número estivesse, é o número aonde que ele estaria posicionado, menos 1. Esse número negativo, menos 1. Vamos lá, de outra maneira. O número 5 não está na coleção. Não é isso? Vamos lá, olha o que é o algoritmo. Aonde que o 5 estaria posicionado se ele estivesse na coleção? Eu sei que o primeiro está ordenado, a posição 0 é o 3, a posição 1 seria o 5, porque depois vem 6, 7, 8. Então ele estaria na posição 1. Eu pego esse valor, coloco negativo. Então menos 1 e subtraio 1, menos 2. É por isso que eu sei que deu menos 2. A mesma coisa aqui, ó. 1 não está. Aonde que ele estaria se tivesse ordenado? Estaria na posição 0, seria o primeiro elemento, né? Só que o que eu tenho que fazer? Subtrair 1. 0 menos 1, menos 1. Então é por isso que aqui retorna menos 1 e aqui retorna menos 2. Igual como vocês podem ver aqui. Isso é o algoritmo. E para finalizar, de maneira rápida, porque nós já vimos, né? Da mesma forma que eu tenho essa classe utilitária collections, para facilitar a nossa vida, para trabalhar com coleções, fornecendo uma série de métodos estáticos para tal, eu tenho uma classe chamada arrays. Eu tenho uma classe chamada arrays. Vamos pegar um exemplo aqui. Mais uma vez, nós já discutimos essa classe lá na aula sobre arrays. É apenas para relembrar aqui que eu tenho uma classe também chamada arrays, observe o S no final, que tem uma série de métodos estáticos que permite manipular arrays. Vamos ver o exemplo das coisas que estão sendo feitas aqui. Imagina então que eu tenho 3 arrays definidos aqui, com valores de cores, né? Red, black, white e blue.
né? Vermelho, preto, branco e azul. Vamos lá. Array 1 é igual a array 2? Red, black, white, red, black, white. É. Então aqui vai dar que eles são iguais, vai dar true. Array 2 é igual a array 3? Não, porque aqui o array 3 tem o blue e o 2 não tem. Então essa segunda linha aqui vai dar falso. Então vai dar true e false para os dois primeiros. Vamos só executar para vocês verem. True e false. E olha que outro método interessante que eu tenho também dentro da classe arrays. Suponha que eu queira transformar o meu array numa coleção. Eu posso transformar em alguma classe que implementa interface list. Né? Como que eu faço? Eu chamo o método asList e passo o meu array. Então eu faço arrays.asList, o array que eu quero transformar. Esse meu array é transformado numa lista, que eu, no meu caso, capturei aqui pela minha interface list definida na linha 20, uma lista de string no meu caso. Se eu tenho uma lista, eu posso percorrer a lista e exibir os valores normalmente. Então eu estou pegando o array 1, que é red, black and white, transformando numa coleção, percorri a minha coleção e exibi o red, black and white. Vamos só executar. Ah, já está aqui, né? Red, black and white. Tá, então da mesma forma, eu tenho binary search para arrays, da mesma forma que eu tenho binary search para collections, e tem também o fill, tanto para arrays quanto para sorts. Tenho fill, da mesma forma que eu tenho para collections, eu tenho para array também. Um último exemplo aqui, observe que eu tenho... Lembra que eu comentei com vocês que uma das desvantagens de array é que uma vez que eu defino um array, eu tenho que definir em termos de compilação qual é o tamanho dele. Mas às vezes você quer, por exemplo, redimensionar um array, aí você não tem como, né? Aí o que às vezes as pessoas fazem, nesse caso, é criar um outro array, um array maior, e copia o conteúdo de um array para dentro desse segundo array maior. Né? É uma possibilidade. Mas lógico, se você precisa redimensionar array, dá uma pensada para ver se é array realmente que você precisa, e não coleção, né? Mas se precisar, olha como que funciona. Imagina que eu tenho um array aqui, 1, 2, 3, 4, 6 elementos, né? E tem uma cópia. No meu caso, eu coloquei a minha cópia com o mesmo valor, mesmo tamanho, né? Eu tenho um método static chamado arrayCopy, dentro da classe System. O que esse método faz? O próprio nome diz, ele copia um array para outro array. Como funciona? Parece ser complicado, mas é bem simples. Copie o array, esse array definido na linha 7, a partir da posição 0, ou seja, a partir do elemento 2, para o segundo array, que é esse array aqui que está vazio, e no segundo array começa a partir da posição 0 também. Quantos elementos que eu quero copiar do primeiro array para o segundo array? No meu caso, eu dei array.length, ou seja, quero copiar todos os meus elementos. Posso, inclusive, definir quantos elementos que eu quero copiar. Pronto, se eu fiz isso, automaticamente todos os elementos desse meu array vão ser copiados para esse meu outro array aqui. Depois eu posso percorrer meu array, conforme vocês podem ver aqui, a minha cópia, e ser exibido normalmente. Então, só executar. Então, o meu array copiado, 2, 4, 5, 7, 9, 10. Ou seja, a minha cópia tem agora os mesmos elementos do meu array original. Bom, dessa forma nós chegamos ao final dessa sequência de aulas sobre coleções em Java. Eu acredito que agora você já tem um conhecimento, embasamento teórico e prático de basicamente todas as classes das coleções em Java. Talvez tenha faltado uma ou outra, mas grande parte delas foi discutida aqui durante essas aulas. E espero encontrar com vocês na nossa próxima gravação. Um abraço, pessoal.